Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão Cristo Cláudio. Este é o canal que trata apenas da sã doutrina de Deus, da graça genuína, sem fermento da lei de Moisés. E o tema deste vídeo, os filhos reconhecem a voz do Pai. Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, disse, no livro histórico de João, capítulo 10, versículo do 1 ao 5. Estou utilizando a Nova Almeida atualizada. Versículo 1. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele clama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. 4. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhece a voz dele. 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Tratando-se da graça de Deus, conhecendo a graça de Deus, conhecendo a sã doutrina pregada por Paulo, entre os livros, entre as epístolas de Romanos a Filemão, porque Hebreus, eu acredito que quem escreveu foi Apolo. Então nessas 14 epístolas está a graça de Deus, a base da graça de Deus, a base da sã doutrina, a base do evangelho eterno, que foi instituído, que foi estabelecido quando Deus julgou Israel no ano 70. Depois daquele dia foi estabelecido o evangelho eterno, a justiça eterna de Deus. Então, conhecendo esta base, conhecendo esse baldrame da sã doutrina, eu entendo esses 5 versículos como simplesmente Jesus não chama os que são seus. No caso, aqui Jesus de Nazaré não chamava os que eram dele para dentro das sinagogas, para dentro dos templos, para dentro das autarquias criadas por homens, para dentro das denominações, para dentro de locais que têm CNPJ, para dentro de templos feitos por mãos de homens. Não, pelo contrário. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele, a voz do Pai. E o tema deste vídeo, os filhos reconhecem a voz do Pai. Dentro da religião, vamos trazer para os nossos dias de hoje, vamos trazer para o território da graça, para o território onde pregamos a sã doutrina, vivemos a sã doutrina. O que ocorre quando se dizem, vamos evangelizar para ganhar almas para Jesus? O que fazem nos dias de hoje? Não é transformar essa pessoa, esse prosélito, e o converter às leis judaicas? Aí você diz, não, na minha igreja lá prega a graça. Eu garanto para você que não prega a graça genuína. A graça da sua igreja tem fermento da lei de Moisés, porque tem dízimo, tem batismo nas águas, tem apresentar criança, tem comer pão e beber suco, que é uma representação da Páscoa judaica. Tem ou não tem? Você vai fazer? Tem, lógico que tem, então. Então está transformando essa pessoa que foi lá longe, buscou ele, fez dessa pessoa um prosélito, um admirador, converteu ele às leis judaicas para poder escravizá-lo. Jesus chamava para fora, a religião, a teologia chama para dentro dos seus alçapões, das suas arapucas, dos seus templos, onde nesses lugares são ensinados o quê? Mandamentos, preceitos e as leis de Moisés. Não há nada de graça nesses lugares, não há nada de liberdade nesses lugares, só escravidão. Na religião, a conta nunca fecha. Você pega uma Bíblia, abre de Gênesis a Apocalipse, você é um estudioso, você começa a ler, começa a estudar, mas a conta não vai fechando.
Porque a religião prega Sansão, Dalila, Salomão, Ruth, Raquel, Isaías. Uma coisa é ler para ter entendimento, outra coisa é viver. E eles pregam isso e aplicam essas coisas na vida dos seus fiéis. Eles aplicam Malaquias 3, do 8 ao 10, nos seus fiéis. Só que eles não aplicam Malaquias, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 2, versículo 1. Capítulo 1 diz que aquela correção era para o povo de Israel. E capítulo 2, versículo 1 era uma correção para os sacerdotes. Uma exortação, uma admoestação. Então, na religião, a conta não fecha. A Bíblia fica parecendo um ioiô. Uma hora você lê uma coisa, você está no inferno. Porque você não deu dízimo, você vai para o inferno. Na outra hora, eles aplicam Lucas 22, dizendo que foi Santa Ceia. Mas Lucas 22, Jesus comeu a Páscoa judaica com os judeus. Porque os 13 em volta daquela mesa eram judeus. Eles aplicam o dízimo, dizendo que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Mas isso foi uma sombra do que viria a ser a lei aplicada por Moisés. Aí você vai lá em Hebreus capítulo 7, você vê que de acordo com a lei, eram dado dízimo à tribo de Levi, aos sacerdotes. Mas nos dias de hoje não tem mais sacerdote, porque não há mais templo físico de Deus. Os templos que tem por aí são de homens. O templo físico que era considerado de Deus, Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 3, estão vendo essas pedras? Não ficará pedra sobre pedra, será tudo derrubada. E foi derrubado quando? No ano 70, quando Jesus julgou Israel. Apocalipse, na religião, eles dizem que é o livro de enigmas, que é o livro mais difícil da Bíblia, que é o livro de mistérios, que Deus ainda não deu a revelação. Não deu para eles, para nós sim. Porque eles futurizam, eles dizem que ainda vai acontecer. Mas nós que vivemos na sã doutrina, nós que acreditamos na escatologia consumada, sabemos que cada capítulo ali se referiu ao juízo de Deus. O breve dito ali em Apocalipse capítulo 1, versículo do 1 ao 5, quando ele diz eu venho em breve, foi breve mesmo. Porque afinal de contas, o juízo de Deus durou 42 semanas, ou 1.260 dias, ou 3 anos e meio, que foi da metade do ano 66 ao ano 70. Então na religião a conta não fecha. Eles ficam para lá e para cá, sendo manipulados, porque não pode fechar a conta. Não pode fechar conta na religião, porque senão como que eles vão doutrinar os seus fiéis? Como que eles vão escravizar os leigos, os incautos que frequentam esses lugares? Não pode. O pregador diz uma coisa, mas quando lemos, não é o mesmo. Foi assim comigo, quando eu frequentei esses lugares, porque eu sempre gostei de ler. E ele falava uma coisa, eu chegava em casa e não batia, porque não é assim que está escrito. Mas ele lá está falando, mas eu não tinha uma base, eu não tinha ainda um discernimento. Não havia chegado a hora ainda. Então a conta para mim não fechava. A religião vive de quê? De mentiras, enganos, fraudes, pavor, medo, dízimo, diabo, Satanás como ser. Porque são essas coisas que eles manipulam, são com essas coisas que eles se tornaram ricos e poderosos. São com essas coisas, são com esses itens que eles cercam as pessoas que lhes procuram. E com esses enganos, com esses itens, é que desarma a arapuca deles em cima dos homens. E os aprisionam. E os fazem cativos. Meu amado, seja livre. Siga o verdadeiro pastor, que é o Cristo ressuscitado. Versículo 3, versículo 4. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhece a voz dele. Você pode até estar frequentando um lugar desse, mas você já está incomodado. A conta para você já não está fechando faz tempo. Faz muito tempo que a conta não está fechando. Por isso que você está
procura ali num vídeo, procura em outro vídeo, pesquisa na Bíblia, porque você está precisando somente de o quê? De um norte. Você achou esse norte, você abandona tudo, porque agora você vai ter o pastor supremo para seguir. Você não vai seguir um pregador do YouTube, do Google, do Facebook, dos meios digitais. Não. De agora para frente, você vai seguir o Espírito da graça, o ensinamento da sã doutrina, o ensinamento que liberta, o ensinamento que não escraviza ninguém, o ensinamento que é um jugo leve e suave. Você entende agora, você vai entender daqui para frente, você não é mais uma ovelha. A religião diz que é ovelha, porque uma ovelha tem pastor, mas filho não tem pastor, filho tem pai. E nós alcançamos, nós chegamos a essa condição, nós já tomamos posse dessa condição de filho e herdeiro de Deus, assim como você está tomando posse. E a cada dia mais você vai enriquecer o seu conhecimento e você também vai tomar posse dessa bênção. Amém? Então eu vou ficar por aqui, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se gostou, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos levar adiante a mensagem da sã doutrina aos nossos irmãos que estão sendo tosqueados pela religião. Amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.